Bom dia, sexto ano. Hoje nós vamos fazer a correção, das atividades. Página 182, grupo 11 e faz parte do capítulo 17. Construindo um climograma. Observe o exemplo e depois utilize os dados disponíveis para construir os climogramas e indicar a que tipo de clima se refere. Como assim? Exemplo: temperaturas médias. Janeiro, fevereiro, março, abril, todos os meses do ano. Então, na horizontal, ou seja, deitado, cada coluna, número 1 se refere a janeiro, o número 2, fevereiro. Então, eu vou ver, aqui está pedindo a temperatura média, tá? Então, qual vai ser a temperatura? Vamos lá, janeiro, 26,1. Do lado de cá, eu tenho graus Celsius. Então, vai ser a temperatura de 0 a 80. Aqui, ó. Em compensação, aqui, milímetros, tá? Milímetros cúbicos, a qual são medidos, a quantidade de chuvas. Então, vamos lá, ó. Primeiro, 26, ok? Segundo, também, aí, ó. Em março, caiu um pouco. Abril, continuou caindo, olha, 23,6. E em maio, olha, 21, já foi descendo. E em julho, ó, 20,9. Em julho, 20,6, ok? A temperatura, se nós observarmos, ela não variou muito, tá? Ela se manteve até que estável, variou poucos graus. Agora, aqui, pluviosidade. Pluviosidade é a quantidade de chuva. Então, ó, janeiro, 149. Como que eu vou construir esta coluna? Através do número aqui, olha, mais ou menos a metade, ó, quase 150, 149. Por quê? Porque são milímetros a quantidade a qual choveu. Fevereiro, 147, um pouquinho menos. Março, também 147, a coluna vai ser do mesmo tamanho. Em abril, a coluna vai ser menor, porque choveu 130 mililitros, correto. Agora aqui, tá? Ó, em junho foi diminuindo. Então, se nós observarmos os meses mais frios, junho, julho, agosto, foi os meses o quê? Que menos choveu. Nós temos um clima assim no Brasil, tá? Clima a qual, tem duas estações do ano bem definido. É um clima quente, só que com invernos secos e com verões chuvosos. Qual que é esse clima mesmo? Muito bem, tá? É o clima tropical. Agora esse úmido, tá? Ele chove bastante, ok? Tá? Ó, os meses que chove menos, tá 60. Só que assim, a temperatura dele não varia muito, tá? Então não variou muito, tropical, úmido, próximo a oceanos. Agora é a sua vez. Utilize os dados para construir os climogramas. Olha, então, primeiro eu vou começar com a temperatura. Aqui ao meu lado direito, onde tem graus Celsius. Mês de janeiro, 20. A temperatura vai ser a minha linha, tá? E a quantidade de chuvas vai ser em colunas. Então, vamos seguir uma linha com a minha temperatura. Ó, esse número de cá são mililitros. Não vou usar para temperatura. Eu vou usar apenas este daqui ao lado, esses números em graus Celsius. Então, ó, janeiro, 20,7. Aqui, ó, quase 21. Tá.
Em fevereiro, caiu um pouco, 20,1. Em março, caiu mais, 18,2. Só eu seguindo aqui. Em abril, 15,4. Ó, eu vou seguindo por aqui, mais ou menos 15. Ó. Aí depois foi caindo, né? Nos meses o quê? Mais frios. Aí a temperatura volta a subir. Então vai ser construído assim essa linha. E agora, a pluviosidade, a chuva? Ah, eu já vou usar essa coluna aqui, ó, de mililitros, certo? O mês 1, janeiro, 168. Fevereiro, porque aqui é 180, ó, então a metade seria mais ou menos 170, 168, mais ou menos aqui. Pode usar uma régua, viu? Facilita muito. Olha, fevereiro choveu a mesma coisa e em março aumentou. Agora, se nós observarmos aqui, as chuvas são altas. Olha a quantidade, olha. É em setembro, quase 200, tá? O mês que chove menos, olha, novembro 136. Então, é alto e bem distribuído. E a temperatura ela varia de acordo com o verão e com o inverno, né? Que clima que eu tenho? Que as chuvas são bem espaçadas o ano inteiro e 4 estações do ano bem definidos? Muito bem. Subtropical, o clima da região sul do Brasil. Ele é como a região temperada, só que ele, né, é mais quente do que essa região. E agora esse daqui, a construção, vocês já aprenderam. Então vamos observar as características principais. O mês que mais chove vai chover 105 milímetros. Mês que mais chove, chove pouco. 105 milímetros é pouco, tá? Então, se choveu, o tempo que chove mais, chove menos, imagina quando chove menos. Julho, agosto e setembro, 2 milímetros. Se é que pode falar que isso é chuva, de tão pouco. Então, um clima que ele é quente, as temperaturas variam entre 26 graus, ponto 2 a 22,2, é um clima quente, tá? Compensação, chove muito pouco. Aonde que nós temos esse clima? Semiárido brasileiro, certo? Agora, quais os elementos da atmosfera devem ser observados para identificar um clima? Nós temos o quê? A precipitação, a chuva é importante para ver se o clima é o quê? É mais úmido, é mais seco. A pressão atmosférica, aquela dos ventos alísios, né? E também aqui, ó, temperatura. Amor, mamãe vai acabar de explicar aqui, eu já vou, tá?
Eu só tô gravando um PowerPoint. Só um minutinho. Bom, então as regiões mais quentes, mais próximas à linha do Equador. Baixa latitude, número 0, baixa, tá? E as regiões mais frias, mais afastadas, altas latitudes, tá? Quanto maior a latitude, menor a temperatura. Agora essa 5 é babinha, babinha, babinha. Não precisamos nem pesquisar, ó, já deveríamos saber de cor. Qual que é o clima do nosso município? Vamos analisar. Nossos verões são chuvosos. Os nossos invernos são secos e o nosso clima é quente. Muito bem. Quem disse que é tropical acertou. E o que influencia isso? Tá? Isso mesmo.